Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E parabéns por você estar aqui comigo, porque o tema de hoje não é muito popular. É o servo serve. E eu lembrei de dois títulos que diz assim, um deles, servo serve. O servo que não serve, não serve. E o outro fala assim, você serve ou não serve? Se você não serve, para que serve? É verdade, nós nascemos para servir. Nós vamos ver sobre isso hoje. E só que nós estamos numa geração que abomina corrupção e injustiça, mas que não gosta de servir, quer ser servido. É assustador como quando a gente vê, muitos alunos que não fazem o trabalho, mas querem nota. Chegam ao ponto, alguns, de pagarem para outros fazerem o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Querem honra, aplausos, privilégios, mas sem merecer. Mas isso é antigo, já acontecia na igreja. Paulo fala sobre isso, quando ele se refere lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, de pessoas que provocam divisão e escândalo, que não servem a Cristo, mas sim aos seus próprios ventres, aos seus próprios desejos. E Jesus já tinha nos alertado, lá em Mateus 24, 12, que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicará e o amor de quase todos se esfriará. Há um individualismo, um egoísmo, Gente briguenta, gente ranheta, gente que fica buscando vantagem, gananciosa, fica disputando cargos, títulos, mesmo sem merecer. E o que luta para rebaixar o outro, para que o outro seja rejeitado. Hoje cedo eu conversei muito com uma amiga e ela disse que está passando por uma fase tão difícil e que ela hoje cedo amanheceu orando, falando, Senhor, me dê humildade para suportar tantas humilhações, me dá cura, Senhor, me dá mansidão perante pessoas que me agridem de uma forma gratuita. Meus amados, pessoas que querem se sobrepor às outras, não querem servir, querem ser servidos. Nós estamos vivos porque Deus tem um propósito, o servo serve. Eu devo servir a Deus para agradá-lo, ser como imitadores de Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 45 está escrito, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O propósito de Jesus aqui na terra foi servir, foi estar até o final, até dar a sua própria vida em favor de mim e de você, para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. E a gente, então, tem que ser imitadores dele, nós temos que servir. Mas durante o serviço, as lutas virão, a incompreensão, a inveja, a maldade, que fere nosso coração, que faz doer. Mas por isso é que é exemplo de Jesus. Nós temos que servir com desprendimento, sem esperar retorno, sem esperar retribuição. Porque a nossa obra vai ser provada pelo fogo. Qualidade, a intenção do nosso coração e não a quantidade. Que nesse serviço a gente possa amar, mesmo quem não é amável, quem não sorri para nós, quem não dá retorno para nós. Servir com altruísmo. E Jesus fala isso de uma forma extraordinária. Em Mateus capítulo 25, 31 em diante, que fala sobre o grande julgamento. E ele começa dizendo, quando vier o Filho do Homem, sabe o que vai acontecer? Versículo 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste firme. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E assim por diante. Daí no versículo 40, o rei responde: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa é a nossa missão: servir, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar os enfermos. Esse servir é a nossa função, o nosso propósito, de uma forma desprendida, com altruísmo, né? Como Jesus fez. E a gente às vezes fica pensando, né? Quando nós vemos a continuação, que vai lá no versículo 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quantas pessoas passam fome e sede, não só física, mas na sua alma, e às vezes se aproxima de nós, e a gente é insensível à dor do nosso parceiro de caminhada. Eu estava pensando nesse tema, e pedindo a Deus que, se chegarem perto de mim pessoas assim, famintas de uma palavra, famintas da sua alma, que elas não saiam de perto de mim com as mãos vazias, que nós tenhamos sensibilidade, direção para oferecer alimento espiritual, para oferecer a palavra de Deus, Jesus Cristo, água da vida. Eu estava conversando com a minha amiga, né? E ela estava dizendo que ela tem orado, pedindo a Deus que Ele ensine a ela a ouvir, a acolher, a respeitar a dor e a cuidar do outro. Que coisa tremenda! Isso me impactou de tal forma, né? E eu então tive que passar para vocês, porque mexeu muito com o meu coração. Aquele, às vezes, que está sentado do nosso lado na igreja, a gente não sabe a dor do seu coração, não sabe como está ele, como está a sua família. E eu me lembrei da história do neto da minha amiga. Eu tenho uma amiga, muitos anos atrás, o seu neto foi criado na igreja. E aquele rapaz, ele começou a se envolver com más companhias, com drogas e depois com drogas pesadas. E ele foi estudar fora numa outra cidade, fazer faculdade. E ele se dizia ateu, que não acreditava que Deus existia. Ele estava muito rebelde. E nós orando, inclusive eu, orando muito por aquele jovem. E um domingo de tarde, ele estava tão angustiado, e ele falou: eu vou na igreja e eu vou conversar com o pastor depois do culto. Se Deus, o Senhor existe, então fala comigo. E ele foi na igreja, e quando ele chegou lá, ele sentou no fundo, e no final do culto o pastor disse assim: todos os presbíteros se reúnam comigo rapidinho após o culto lá na sala, no escritório, que eu preciso conversar com vocês. O coração daquele menino encheu de raiva. Deus não existe mesmo. Eu ia conversar com o pastor, ele marcou reunião na hora que eu ia conversar com ele. Deus não liga para mim se ele existe mesmo ou ele não existe. E ele esperou o culto terminar para não dar bandeira. E quando o culto terminou, ele estava se levantando e uma senhora de cabelo branco pegou no seu braço, puxou e sentou, fez ele sentar num banco junto com ela e começou a falar com ele. Olha, desde que você entrou, eu comecei a orar por você e Deus começou a falar no meu coração para eu
vir conversar com você, para eu orar com você. E começou a falar para ele um monte de coisa. Tudo aquilo que estava inquietando o coração dele. E ele saiu de lá, naquela época não tinha celular, ele foi para casa, ligou no telefone fixo para sua avó e falou: vó, Deus insiste. Ele falou comigo: vó, me ajuda a voltar para Deus. Eu quero voltar para Deus. Que coisa tremenda. Aquela mulher teve sensibilidade e ousadia para conversar com aquele jovem. Que ninguém passe do nosso lado, né? De uma forma assim, que a gente não possa dar uma palavra para essa pessoa, que Deus trabalhe no meu e no seu coração, nos dê sensibilidade para sermos servos fiéis a Deus. Esse Deus que tem um projeto para nós e nós temos que servi-lo. Aqueles servos, né, que Jesus falou, eles se esqueceram do que eles fizeram. Ele fala: quanto foi que nós te vimos forasteiro te hospedando? Como foi? Quanto foi isso? Eles tinham se esquecido porque havia um altruísmo no coração deles. Mas Deus não se esquece daquilo que a gente faz. Em Hebreus capítulo 6, versículos de 10 a 12 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao Santo. Que a gente possa ser imitador de Jesus na matéria de servir. Sermos servos fiéis, dignos de confiança. Servimos em obediência como Jesus serviu. Ele se esvaziou de si mesmo e foi até a morte de cruz. Servir ao Senhor com zelo, com dedicação, sem relaxo, porque maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Servir a Deus com perseverança, sem desanimar. Às vezes qualquer contrariedade, né? A gente fala assim: não vou mais fazer isso, não vou mais brincar disso, não vou mais ficar nesse ministério, não vou fazer mais isso. Eu estou cansado de levar bordoada. Você já pensou assim? Quantos têm pensado e têm se afastado do ministério por causa de homens, né? Por causa de decepções. Mas a gente serve não é por homens, é por Deus. E lá em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que a gente possa nos dispor na presença do Senhor, servi-lo com os dons, com os talentos, servir a Deus com lealdade, com toda a força do nosso ser, servir a Deus com ardor, com disposição, apesar do outro, apesar das barreiras, apesar das rejeições, apesar das lutas, sermos canais da bênção de Deus. Em tudo e sempre. E nós possamos, enquanto nós vivermos, glorificarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, porque nós fomos comprados por um alto preço. Que possamos honrar, glorificar a Deus com o nosso trabalho, com os frutos que virão, porque Deus é que vai ser o intermediador, né? Vai ser o que vai nos capacitar, e os frutos então virão para honra e glória dele, somente para honra e glória dele. Que eu possa ser um servo, uma serva que serve, e você também. Que possamos chegar na presença do Senhor. Senhor, nos mostra, nos dê sensibilidade para vermos as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, e que possamos fazer isso para te honrar e te glorificar em todo o tempo, e em nome de Jesus, nos capacita. Amém, amém, meus irmãos. Fique com Deus, que Deus esteja nos orientando no seu trabalho, na sua obra, e que nós possamos dar frutos, e frutos com excelência. Em nome de Jesus.